Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e o Senhor quer falar com você. Deus vai ministrar a sua palavra nesse momento. Por isso eu peço, abra o seu coração e a sua mente para que essa palavra penetre dentro de você e através da sua atitude de guardar e praticar essa palavra, eu tenho certeza que você vai agradar o coração do nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal, clicando no botão abaixo de inscrever-se e logo após aparecer um sininho. Clique também nesse sininho para que você receba todas as notificações quando eu postar um próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Eu peço também que você compartilhe essa mensagem clicando na setinha aí embaixo escrito compartilhar. Clique nessa setinha e eu peço que você compartilhe com os grupos de WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, pois muitas vidas precisam ser fortalecidas e salvas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal. Vamos começar a mensagem de hoje. E eu quero começar lendo uma passagem que se encontra em 1 João, o capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Leia comigo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos? Como podemos ver nessa passagem, nós podemos ver e entender que todos nós pecamos, nós somos pecadores. Isso é um fato. Desde que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, a raça humana foi contaminada com esse mal que nos separa de Deus. Mas graças a Cristo Jesus, Ele nos permite confessar os pecados diante do Senhor, para que assim Ele nos perdoe e possa nos purificar com o seu sangue, que foi derramado na cruz. Nós podemos receber o perdão dos pecados por meio da nossa confissão a Deus sobre todos esses erros que nós cometemos contra o próprio Senhor. E através da nossa confissão, o Senhor nos dá perdão e remissão dos nossos pecados. E no versículo 8 diz que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós mentimos e a verdade não está em nós. Porque, como eu já disse, o pecado faz parte da nossa vida. Até quando nós morrermos, nós iremos conviver com esse mal, com o pecado. Mas a partir do momento em que nós entrarmos no lar celestial, lá não haverá pecado, não haverá choro nem dor, mas a paz de Cristo Jesus irá reinar para todo sempre. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que todos nós pecamos, isso é um fato. Todos nós erramos e em algum momento iremos errar cada vez mais contra Deus. Mas a questão que fica é, o que você vai fazer depois de pecar? O que eu quero que você entenda é que nós não devemos nos preocupar com o ato de pecar, pois isso, uma hora ou outra, nós iremos fazer. Mas nós devemos nos preocupar com o ato que nós vamos fazer e praticar após o pecado. Baseado nessa pergunta, nós podemos ter duas reações. A primeira é ter remorso e se sentir culpado, e assim não receber o perdão de Deus. Tem muita pessoa que se culpa e deixa que essa culpa, essa acusação que o inimigo faz, seja maior que o perdão de Deus em sua vida. Mas nós devemos entender que o perdão do Senhor cobre multidão de pecados. O perdão do Senhor é divino. Ele nos perdoa a partir do momento em que nós nos arrependemos de coração e confessamos nosso pecado a Ele. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e também nos remir desse mal. E isso não significa que nós iremos parar de pecar, mas significa que aqueles pecados foram apagados, que Deus lançou esses pecados no mar do esquecimento e que agora nós temos um novo começo. Nós iremos recomeçar de vida buscando não errar naquele pecado, naquele erro que nós caímos. E a segunda reação é confessar o pecado de maneira sincera e receber o perdão e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua atitude após o pecado? Você deixa que a culpa seja maior que o perdão de Deus em sua vida? Ou você vai totalmente entristecido na presença de Deus e confessa o seu pecado perante o Senhor?
Eu quero frisar, meus irmãos, que nós não merecemos o perdão do Senhor, pois nós somos pecadores e assim estamos separados da glória de Deus. Deus não pode conviver conosco, porque nós somos pecadores e Ele é santo, mas através de Jesus, Ele uniu esses dois extremos. Ele nos uniu com Deus, pois Deus Ele é santo, mas nós somos pecadores. Mas através do sangue de Jesus, Ele pode nos purificar. E através dessa purificação, nós podemos ter acesso à presença de Deus. E Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, 2 dos seus discípulos cometeram pecados graves contra Ele. Um deles foi Judas, que o traiu, e o outro Pedro, que o negou. E como nós podemos ver, esses dois pecaram, esses dois erraram e entristeceram o coração de Jesus. Mas por que eles tiveram futuros tão diferentes? O que eles fizeram que impactou tanto em seu futuro? Eles tiveram futuros diferentes, porque a atitude após cometer o pecado mudou a história desses homens. A diferença entre Pedro e Judas foi só uma. Pedro se arrependeu do seu pecado profundamente e Judas foi cheio de remorso e deixou que a culpa fosse maior que o perdão de Deus no seu coração. Pois se Judas quisesse, ele poderia receber o perdão de Deus, mas ele não recebeu porque ele não era convertido de verdade. Ele, por falta de conhecimento do perdão e da graça de Jesus, ele não pôde compreender e não entendia nada sobre o perdão de Deus. Ou seja, Judas ele não se converteu de verdade. Por isso ele não conseguiu nem pedir perdão a Deus, pois se ele pedisse perdão, Deus concederia esse perdão a ele. Mas ele não teve essa atitude de se humilhar na presença do Senhor e pedir perdão. Mas ao contrário disso, preferiu tirar a própria vida. Mas não é isso que o Senhor espera de você. Judas ele ouviu a voz da acusação do inimigo e deixou que a culpa dominasse o seu coração. Assim ele acabou tirando a própria vida e teve esse final trágico em sua vida. E ao contrário disso, Pedro sim pecou, não uma, mas 3 vezes. Quando ele se arrependeu, Pedro chorou amargamente. É isso que diz a palavra do Senhor. Pedro, quando ele se lembrou que Jesus o havia dito que ele iria o negar 3 vezes, e após ele cometer esse ato, Pedro ele chorou amargamente, pois ele se lembrou da palavra de Jesus. Ele se lembrou de que seu mestre o havia dito que ele o haveria de negar 3 vezes. Mas ele se arrependeu profundamente, tanto é que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas Pedro ele recomeçou após o erro. Ele não se afastou dos seus irmãos na fé, mas ele continuou convivendo com seus irmãos e buscando ao Senhor. E Jesus ele o perdoou. Nós sabemos isso porque Jesus, após ressuscitar, ele estava com seus discípulos e ele disse assim: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse isso 3 vezes para exemplificar que ele havia perdoado o apóstolo, pois Pedro o havia negado 3 vezes. Era uma forma de Jesus manifestar o seu perdão para com Pedro. E da mesma forma, nós temos uma decisão e uma atitude após pecar. Nós podemos ouvir a voz de Deus ou podemos ouvir a voz do inimigo. Deus oferecerá para nós o perdão divino e a reconciliação com Ele. Mas o inimigo irá apontar o dedo para nós, irá nos acusar e dizer que Deus não tem como perdoar um pecado grave como esse que nós cometemos. Mas lembre-se que a sua decisão após pecar mudará o rumo de sua vida, assim como mudou o rumo desses homens. Então, a pergunta que eu tenho para você é: o que você vai fazer após pecar? Qual vai ser a sua atitude após cometer um erro contra Deus? Você vai se culpar, se distanciar do Senhor e ouvir a voz do inimigo de acusação, ou você vai se prostrar diante da cruz e implorar o perdão de Cristo Jesus? Qual atitude você vai tomar? Se você escolher a segunda opção, a opção de receber o perdão de Deus, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus e pela sua infinita graça e misericórdia, eu tenho certeza que Deus te dará o perdão. Basta que você se prostre e confesse seu pecado diante de Jesus, dizendo e mostrando para Ele que você está completamente arrependido do seu erro. Então, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Ele nos perdoará, porque a sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém, meus irmãos. Que bênção esse devocional, essa reflexão que o Senhor deixou para nós. Agora, meus irmãos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Isso mesmo, feche seus olhos agora. Eu sei que muitas vezes nós deixamos que a culpa domine o nosso coração e às vezes nós nos afastamos de Deus achando que nós não somos dignos de receber o perdão. E isso é verdade, meus irmãos. Nós não somos dignos, mas nós recebemos por causa de Jesus. Jesus é a razão de nós recebermos o perdão, pois foi através dele que nós recebemos o perdão e é através dele que as pessoas são perdoadas também, pelo sacrifício dele, porque ele se sacrificou por nós naquela cruz, derramou o seu sangue para nos deixar mais brancos do que a neve. Que amor que o Senhor tem por nós, não é verdade? Então eu quero orar com você agora para exaltar esse amor que ele tem para conosco e para confessar os nossos pecados ao Senhor, pois muitas vezes ele nos chama, muitas vezes o Senhor bate na porta dos nossos corações para nos dar e oferecer o perdão. E a palavra do Senhor diz que aquele que quiser beber da água da vida para se purificar, aquele que quiser receber o perdão, recebe. Basta que se humilhe e confesse seu pecado diante do Senhor. Vamos orar pelas pessoas que estão deixando que a culpa domine a sua vida. Vamos orar por todas as pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é aquele que nos perdoa, só o Senhor é aquele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a tua boa mão venha sobre a nossa vida, sobre a nossa família, meu Pai. Ó Senhor, quantas vezes nós ouvimos a voz errada, quantas vezes quando nós acabamos de pecar, nós ouvimos a voz do inimigo e deixamos que o seu perdão fique em segundo lugar na nossa lista e deixamos que a culpa e as acusações do inimigo dominem a nossa vida e assim nós não pedimos nem confessamos nossos pecados a Ti. Mas eu peço que em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, eu peço, meu Pai, que o Seu Espírito Santo toque todas as pessoas que estão afastadas por achar que o Seu perdão, meu Deus, não pode cobrir os seus pecados, mas a Sua palavra diz que o Seu perdão pode perdoar qualquer pecado. A sua misericórdia é infinita e através dessa misericórdia derramada sobre nós podemos receber o perdão. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a tua boa mão venha sobre a nossa vida. E agora, meu Pai, nós confessamos todos os nossos pecados na tua presença, todas as vezes que nós erramos contra Ti, todas as vezes que nós pecamos contra Ti, Senhor, que erramos com o nosso irmão, meu Pai, e acabamos dizendo coisas que não é para dizer, meu Pai. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados. Nós carecemos do Seu perdão e nós já estamos alegres, pois o Senhor perdoa, pois nós confessamos e nós estamos arrependidos de coração e humildemente pedimos o Seu perdão. Nós te agradecemos e pedimos isso, Senhor, sem merecer nada, mas eu peço também pelas pessoas, meu Pai, que estão totalmente perdidas. Peço que o Senhor ofereça a porta de salvação e que Seu Espírito Santo possa trabalhar na vida dessa pessoa para receber o perdão dos pecados, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro, sem merecer nada, mas é no nome dele, daquele que morreu por nós na cruz e que ressuscitou o terceiro dia e que hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós e que também nos dá perdão dos pecados. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção orar com você. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.